pessoal, estamos aqui para mais um Paroleiro, porém diferente. Dessa vez estamos com a força da mulher, como nós mulheres podemos influenciar a sociedade atual. Vambora? Que hoje é dia de parola. Inclusive, ó, elas vão combinar, cara, vão fazer uma roda de parola só as três aqui. Eu quero só ver como é que vai ser isso. Eu já tô sabendo. Vai ser em março do ano que vem. E aí, meninas, como vocês estão? Apesar da distância, cada uma num cantinho, porém unidas em oração, unidas pela fé. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre como nós, mulheres cristãs, podemos influenciar no mundo atual. Como tá, Flavinha? Como tá, Carol? Bom, aqui em Prudente estamos bem, gente. Aqui tá tudo tranquilo, na nossa casa, né? Porque estamos vivendo, né, um tempo muito difícil, né? Porém, na minha casa, graças a Deus, estamos bem, tá tudo tranquilo, né? Com saudade de vocês, né? Da visitinha de vocês aqui, né, Carol? E aí, Carol? E aqui tá Carol, bem. Senti que ela não quer que eu vá para Prudente, hein? Acho que eu tô chateada agora. Não, eu chamei a Carol completa, gente. Hashtag só os amados vão para Prudente. Pois não fiquei convidada. Tchau, gente, acabou a parola, então. Vamos dar sequência para outra coisa, porque eu não fui convidada para ir para Prudente agora. Tchau, Flavinha, adeus. A pessoa tá com problema de emoção, né? Então, vem para Prudente, Priscila! Troca o tema da parola, partiu falar sobre emoções. Brincadeiras à parte. E aí, Carol, como é que tá em São Paulo, Carol? Então, estamos bem na mesma situação da Flávia, né? Situação complicada, mas uma coisa que eu tenho vivenciado é a presença e a palavra de Deus aqui dentro de casa, né? E isso tem nos sustentado, tem nos mantido, não nos levado à loucura, né? Como algumas pessoas têm passado esse período. Abre e fecha por muito tempo, a gente não sabe como é que fica a situação, mas é a palavra que tem nos sustentado aqui, tem mantido a gente unidos. E só Deus, né, Carol, para nos manter firmes, né? Porque nesse abre e fecha, o medo do desemprego, a insegurança de estar com o vírus, de pegar o vírus, enfim, só se mantendo realmente na palavra para conseguir sobreviver a esse período tão difícil. Sim, eu acho que isso acho que isso já puxa o gancho já para o nosso tema, né? A nossa influência no mundo. Tantas pessoas que a gente escuta, né, que têm falado que estão em depressão, que estão em pânico, né, então a gente tem esse poder de influenciar, né, porque não é o poder nosso, né, é o poder de Deus em nós, que a gente pode levar e manifestar para essas pessoas, né, e levar essa paz, essa tranquilidade, né, a gente saber que a gente está no meio da tempestade, mas saber que Jesus está no mesmo barco que a gente, né, e que no momento certo ele vai se levantar, ele vai mandar as águas se acalmarem, e a gente saber que a gente vai poder chegar do outro lado em segurança. Amém. Isso aí. Então vamos lá, meninas. E como nós, né, a Carol já estava colocou para a gente a respeito de influenciar e ser influência, e como também nós mantermos a nossa sanidade em meio a tudo isso, né? Como nós vamos ter essa calma? Porque muitas vezes nós perdemos a nossa calma também. Mas como ser a mulher sábia, né? A mulher que vai influenciar, porque nós estamos na nossa casa, nós sabemos que quando a gente se desestrutura um pouquinho, parece que a casa inteira realmente perde o chão, né? Nós somos realmente a coluna. E eu percebi, vou contar para vocês ontem, como vocês sabem, eu estou aqui com o Covid, né? O Covid resolveu aparecer aqui em casa. E até então eu estava bem assim, né? Tranquila em relação à situação. E ontem eu fiquei não muito à vontade com a situação, comecei a ter medo e falei, nossa, não estou me sentindo bem, e eu comecei a chorar. E quando eu chorei, os meus filhos vieram os dois e ficaram me olhando. E daí eu percebi que o Rafinha, ele é muito de abraço, de toque e tudo mais.
e ele me olhou, ele falou assim, eu vi que ele já não estava legal por não poder me tocar, né, de não poder me abraçar e tudo mais. Quando ele me viu chorando, ou seja, aquela que é o pilar, né, que é a coluna, ela desestruturou. Então, naquele momento, a minha mãe desestruturou. O que está acontecendo? Eu percebi como nós, mulheres, temos o poder de, com as nossas mãos, acalmar, apaziguar ou destruir. Aí o Arthur, na ocasião, me chamou e falou assim, amor, se acalma, porque as crianças já estão passando por um momento que não é fácil. Se você não se acalmar, se você não continuar sendo essa coluna mais forte, vai causar o caos. E aí, naquele momento, eu vi que se eu não me acalmasse, se eu não voltasse a ter tranquilidade, se eu não voltasse a ter a plenitude, o domínio da situação, daquilo que estava acontecendo, eu perderia a calma para os meus filhos, né, e traria o caos aqui para casa. Então, eu tive que me acalmar, entender a situação e trazer essa paz para os meus filhos, para o meu marido novamente. E nós, muitas vezes, nós mulheres enfrentamos desespero, desespero não, né, que é desesperança, mas nós muitas vezes sofremos pressão por todos os lados, né, assim como o Covid ou qualquer outra situação. Mas nós temos o poder, sim, de manter a calma e de seguir em frente. Essa foi uma situação que eu vivi ontem aqui em casa, e eu pensei, vou compartilhar nessa parola aí, né? Eu provei do mesmo sentimento que você, Pri. Quando eu percebi que alguma coisa estava errada comigo, eu fui medir a temperatura, estava elevada, né? E quando a gente decidiu, vamos para o hospital, né? Para não tomar nenhuma medida precipitada, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu entrei naquele hospital, começou a me dar o medo, né? E aí, se for Covid? O que eu vou fazer? Uhum. E aí começam a vir os sis, né? E se eu perder o paladar? E se eu perder o olfato? E se eu tiver que ser entubada? Né? E aí começam os sis. Mas ali naquele momento eu parei, né? Porque eu acho que assim, a gente não pode, como cristã, a gente não pode se cobrar e achar que a gente vai ser perfeito o tempo todo, né? Que a gente não vai ter sentimentos, que a gente não vai ter pensamentos. Isso tudo vai vir sobre nós, né? Mas a grande diferença é como nós vamos lidar com esses pensamentos e esses sentimentos, né? E aquele sentimento de medo ali, eu já orei, eu falei, Senhor, eu repreendo todo o sentimento de medo. Existe sim a insegurança do que vai acontecer, porque cada pessoa está reagindo de uma forma com relação a esse vírus, né? Mas eu entrego nas tuas mãos, e esse medo não vai me dominar, não importa o que aconteça, né? Por um breve tempo também começou a vir questionamentos, né? Poxa, durante 1 ano você declarou que praga alguma chegaria na sua casa, e agora, e se for Covid? E aí, essa declaração que você passou 1 ano fazendo, não serviu para nada. Mas não, isso não anula o poder de Deus na minha vida, na minha casa, né? A gente tem que confiar que nós estamos sujeitos às coisas deste mundo, né? Mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para mim, deu positivo, fiquei em quarentena, né? Mas não tive qualquer outro sintoma que não foi a febre elevada, né? E eu acho que a nossa influência, ela tem que ser dessa forma, né? Nós temos que reconhecer que nós temos, sim, sentimentos e pensamentos, mas o que nós vamos fazer com eles? Nós vamos deixar isso nos dominar, né? Eu acho que não é nem só por conta de família e filhos, né, que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas é por nós, para que a gente não se afunde, né, e para que a gente possa servir, passar por tudo isso e servir de testemunho e sustento para as pessoas que vão chegar com outros problemas, ou até com os mesmos problemas que a gente poder dar esse suporte. E aquilo que a gente vence, a gente tem autoridade sobre aquilo, né, Carol? Tudo que eu passei, assim, na minha vida já, várias situações, e eu venci, é como se eu tivesse uma autoridade em cima daquilo. Autoridade para falar, autoridade para poder orientar as pessoas. Então, eu sinto que hoje a gente tem, se Deus quiser, a gente ainda está passando por isso, né? Ainda estou conseguindo falar, gente, olha que coisa boa, não estava conseguindo falar. Eu falava e já me sentia cansada, assim, o cansaço vem, mas está menos, graças a Deus. Então, já se passaram, acho que aí uns 9 dias, então eu já tô melhor. Mas aquilo que a gente vence, a gente tem autoridade em cima daquilo, né? E aí a gente consegue ministrar na vida das pessoas também. Diga, Flavinha, também passou por isso, Flavinha?
Sim, passei, foi bem mais complicado, né? Eu tive 35% do pulmão comprometido, né? Quando fui ao pneumologista, ele disse que ainda bem que eu não tinha nenhuma doença, né? Eu não tinha nada assim que pudesse me levar ao hospital mesmo, né? Não tive falta de ar e nem nada, mas passei por situações e sentimentos que vão além, né, das nossas forças, né? E aí, buscando assim, né, em Deus, eu percebi, sabe? E isso não sai mais de mim. Deus nos fez com sentimentos, né? E se Ele nos fez com sentimentos, é para que a gente sinta, é para que a gente tenha, né? Agora, o que não podemos deixar que aconteça é que esses sentimentos nos dominem, né? Então, tive muito medo, acordava de noite orando e pedindo a Deus que não queria ir para o hospital, né? E todos os meus medos, né? Não me fizeram mais fraca, pelo contrário, né? Me fizeram sentir mais forte, né? Porque eu estava passando por aquilo, mas Deus estava me fortalecendo, Deus estava ali comigo, né? E a minha influência, né? Eu pensava sempre assim, porque a mulher do pastor sempre tem que ter uma influência, né? As pessoas pensam isso. E a minha influência naquele momento era simplesmente, gente, eu peguei Covid, eu não tem nada para influenciar, né? E aí eu coloquei no grupo, né? Num grupo da igreja, que a gente estava falando sobre o Covid, e eu falei, olha, gente, se conscientizem, né? Eu peguei dentro da minha casa, praticamente, né? Porque eu saía pouquinho, né? Eu não tinha muitas saídas. Eu ia ao mercado, ia à farmácia, coisas assim, né? E acabei pegando, né? Numa dessas saídas eu peguei. Então, assim, eu não fui para festa, eu não fui para praia, eu não fui, né? Mas eu peguei. E aí eu falei, né? Comecei a falar sobre isso no grupo. E uma irmã que estava no grupo falou assim: fala mesmo, Flávia. Quem sabe a sua voz ecoe no mundo, ecoe nesse grupo e no mundo, né? E aí eu entendi que mesmo doente, mesmo com medo, mesmo apreensiva com tudo, né? Deus estava usando a minha vida naquele momento, né? Então eu acabei entendendo que todo sentimento, né, que eu tenho, de alguma maneira vai influenciar na vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? Mesmo o medo, né? Mesmo a apreensão que eu estava sentindo e que ainda estamos sentindo, não vamos dizer que não estamos mais, né? Mas isso tudo que sentimos, né? É para que a gente influencie e seja trabalhada também, né? Quando Deus nos fez com sentimentos, Ele nos fez para ser trabalhadas e para trabalhar em outros, né? Então eu entendo que o nosso papel, né? Mesmo estando na situação que eu estive, que a Carol esteve, que você está, cada uma de um jeito, né? Cada uma vivendo de uma forma diferente, né? Esse vírus, né? Esses sintomas e tudo mais, a gente pode sim influenciar e ser quem Deus quer que a gente seja, né? Eu vou muito assim, até separei aqui para falar sobre isso, né? Sobre Débora. Gente, Débora estava num ambiente que teria guerra, seria uma guerra, né? E que ela estava ali falando para Baraque, vai existir a guerra, né? E o Baraque falou, não, pera, calma, que eu não vou lá, não vou fazer isso, não, né? E ela falou, olha, vai ser uma mulher que vai lá na sua frente, vai ser uma mulher que vai vencer essa guerra com você. Mesmo na situação de crise, nós, né, mulheres, conseguimos influenciar e conseguimos vencer a guerra, né? Conseguimos estar ali à frente da guerra, vencendo, assim como você fez, Pri. Eu entendo isso, né? Assim como você fez. Espera aí, eu vou me recompor, posso sentir, né? Mas vou me recompor, porque também preciso, eu preciso dos meus filhos bem e preciso né, da minha segurança, né? Preciso me sentir segura, preciso me sentir bem, embora esteja com medo, né? Então, assim, a gente vai na frente da guerra e vence, é isso que eu penso.
E o que é mais gostoso, assim, que tanto você quanto a Carol falou, e eu também expus, né, enquanto sentimento, é que muitas vezes, como cristãs, como cristão também, homem, né, nós, homem, mulher, tanto faz, como se nós tivéssemos os perfeitos, né, que não sente, e a gente acaba desvalorizando o sentimento, quando na verdade não. A gente tem que ver, sentir aquilo e trabalhar aquilo e entregar nas mãos do Senhor, né? É gostoso quando as pessoas olham para nós, principalmente você, né, Flavinha, que é esposa de pastor, e tem aquela pressão, né? Ah, a esposa de pastor é pastora, tem que andar, não pode ter falha. Não, a gente tem falhas, a gente escorrega, cai, levanta, e a gente segue em frente, né? E o cristão é assim, a gente vai cair, vai levantar, e a gente vai sempre seguindo em frente. E o que vocês colocaram é fantástico, né? Porque fala sobre, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, a gente ainda assim escolhe levantar e seguir a Cristo e continuar na nossa batalha. Seja essa batalha o Covid, seja uma situação no casamento, seja com um irmão que está com uma enfermidade, seja com a perda de alguém que a gente ama demais. Então, a gente sempre escolhe por estar nos erguendo e seguindo na nossa batalha aí naquilo que é certo diante de Deus. Sim. Davi fala, né, em Salmo 56, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Então, assim, Davi sentia medo, né, e muitas vezes a gente coloca o cristão realmente num patamar, né, que, ele tem Deus, então tá blindado. E não, a gente está sujeito a ter sentimentos, né, e podemos sentir. A questão é como vamos lidar com eles. Menina, vocês sabem que nessa... Eu sempre falo que o telhado de vidro... Eu sempre falo que o telhado de vidro é meu, mas é seu também. Independente de eu ser mulher de pastor ou não, independente de ser crente ou não, né? O telhado de vidro é meu, mas é seu também. Então, a gente precisa entender, né, que todo mundo, todos somos seres humanos, né? Somos criados por Deus, né? E fomos feitos com sentimentos, com emoções, né? Com falhas, e todas as tudo que temos e tudo que somos, que foi Deus que nos deu, tem um propósito, né? Independente se falhas ou não, até as falhas têm um propósito. Eu entendo que se não fôssemos falhos, seríamos muito mais soberbos do que já somos. Sim. Né? Você sabe que tem coisas que aconteceram já na minha vida, não foram poucas, vocês algumas acompanharam, mas eu falo, hoje olhando, eu falo assim, poxa, que bom, né? Hoje eu não me coloco mais num patamar, não é santidade, porque santidade a gente tem que ter, não é isso, mas aquela hipocrisia, sabe? Aquela religiosidade, digamos assim, né? Então, às vezes, a gente precisa que algumas coisas ocorram para que a gente saia de um pedestal ou de um lugar que não é nosso e coloque aquele que é Rei dos Reis no lugar correto e nos coloque debaixo dele, né? Então, às vezes, algumas coisas vão trabalhando no nosso caráter, trabalhando nas nossas emoções, e tudo vai acontecendo para cooperar para o nosso bem, né? Quando aconteceu essa situação do Covid, que começou no ano passado, já faz um ano, né, que a gente está nessa situação, eu fiz uma oração, talvez para muitos não muito sábia, mas para mim foi muito sábia, porque eu falei, Deus, eu sei que o vírus está aí, eu sei que eu não vou, a gente não está livre, a gente sabe que todo mundo vai acabar pegando esse vírus uma hora ou outra, que infelizmente, enquanto não houver vacina, vai ter gente que vai vir a falecer, mas eu orei e falei, Deus, se for para que a gente passe por isso, que esteja de uma maneira leve, e se eu puder pedir para que meus filhos sejam assintomáticos, eu vou pedir para que eles sejam assintomáticos. E aí, então, foi meio louca a oração, né? Eu podia ter orado, livrai-nos do mal, né? Enfim. Mas eu falei, bom, tá aqui, uma hora vai ter que acontecer, então, se tiver que acontecer, que seja da maneira mais branda possível, né, gente? Na verdade, a minha oração foi que esse mal não chegue na minha tenda, de jeito nenhum. Eu orei assim, e quando eu peguei, de verdade, o que a Carol falou é real, a gente se questiona, né? A gente se questiona, Deus, mas eu não orei tanto, né? Eu não pedi tanto todos os dias, eu ungi essas crianças, eu ungi essa casa e faz oração,
e ora por mim, e ora pela família, e ora por quem está longe, e ora por quem está perto, né? A gente ora tudo. E Deus colocou paz no meu coração em relação a isso, né? Eu não procurei. E, assim, o meu maior medo era passar isso para alguém. Meu maior medo era que alguém pegasse e morresse. O meu maior medo era isso, porque eu estou bem com o Senhor, né? Eu me conheço, e assim, claro que eu não queria morrer. Eu falava toda hora para Deus, eu tenho 2 filhos para criar, um marido lindo que eu não quero deixar para outra, pelo amor de Deus. Não faz propaganda, irmã, não faz propaganda, irmã. Olha só, meu marido lindo, não posso pensar nisso, né? Então, assim, meus filhos, meu marido, tem minha mãe. Então, assim, não posso, né, morrer, não posso morrer. Eu orava assim, Senhor, eu não posso morrer. Mas, ao mesmo tempo, Deus me deu paz em relação ao que eu estava vivendo. Mesmo com medo, né, mesmo com 35% do pulmão comprometido, né, eu não tive falta de ar, e eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero sentir falta de ar. Eu não quero, meu pulmão está comprometido. O pneumologista falou que se fosse necessário, ele iria me internar se eu sentisse falta de ar. Não quero ir para o hospital, né? Então, assim, quando eu declarei isso, né, para Deus, eu fiquei assim, mas por que eu estou falando isso para Deus? Porque eu pedi para o mal não chegar na minha tenda, e o mal chegou, né? E Deus me deixou muito calma em relação a isso. Eu estou cuidando. Está aí porque eu estou cuidando. É mais uma forma de eu te mostrar que eu cuido de você. Como cuidei em muitas situações, todas elas difíceis, né, que você viveu, né, há muito tempo, né, durante a vida, né, e assim como, e Deus falou para mim, assim como cuidei de você na época que você estava internada com a sua filha doente, você perdeu a sua filha, tudo isso foi para que eu te ensinasse algo. Foi para que eu fosse para você alguém que eu nunca tinha sido. Isso é muito importante, né? Deus ter para a gente alguém que ele nunca foi, né? A gente está num momento de desespero, de tristeza, olha, é impossível, né? Às vezes a gente falar o que a gente está sentindo num momento de tanta angústia, né? E Deus está ali para mostrar que Ele é e que nós podemos vê-lo de uma outra forma, maior ainda do que a gente já vê. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Você vê Deus de uma maneira muito maior, mesmo no meio daquela turbulência, daquele medo, né? Da angústia, mesmo no meio de todos os sentimentos que a gente não gosta de sentir, né? Ele está ali, ele se mostrando maior e a gente tendo mais experiências ainda, né? Porque a gente tem experiências com Deus na vida boa, sim, né? Mas também a gente sabe que a gente cresce muito mais quando o calo está apertando. A gente sabe disso. Daí a gente tem que se mexer, né? A gente tem que sair da zona de conforto. Estava vendo uns textos aqui, e no Salmo 55 ele fala: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. E aí eu fico pensando de tantas pessoas que estão vivenciando esse terror, né? Mas o que nos sustenta, o que nos traz essa paz no meio de toda essa tempestade, né? É poder lançar o nosso cuidado sobre o Senhor, e Ele nos sustentará e não permitirá jamais que o justo seja abalado, né? Então, é a palavra que nos sustenta, né? Não tem outra coisa. No meio de tudo, a gente poder ser sustentado pela palavra, e é só experimentando, né? Por mais que a gente fale, é só experimentando. É no momento da angústia que a gente mais busca, né? Porque é no momento em que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É inevitável, né? Não deveria ser assim, deveria ser sempre, né? Mas a gente sabe que essa é uma realidade. No momento da angústia a gente acaba buscando mais, mas a gente encontra, né, esse refúgio, essa paz. A gente está vendo o mundo desabar, mas a gente pode dizer que a gente está em paz, né? E é uma paz que não dá para explicar. Não é uma paz que é a ausência de guerra, é uma paz que vai muito além disso, né?
Nossa, a gente falou sobre essa questão da paz, que não é ausência de guerra, né? Mas é você ter paz enquanto está aquela guerra, o mundo está um caos e a gente segue com paz. Agora, mulheres, como que nós vamos ter atitudes que influenciam as mulheres do dia de hoje? O que é influenciar? Como ajudar as mulheres no dia de hoje? O que a gente pode trazer sobre isso? Eu vejo assim, ó, o que é ser influente? Né? O que é ser influente? Hoje em dia, né, ser influente é você ser seguida no Instagram, né? É você ter muitos seguidores no YouTube. Né? Quem tem mais curtida? Quem tem mais curtida, né? E aí, o que acontece? Se você não tem curtida, se você não tem muitos seguidores, você não é influente, né? E eu vejo que ser influente, né, nesse mundo de caos que nós estamos vivendo hoje, é ser alguém que mostre a paz para o Senhor, né? Uma mulher que mostre a paz, que mostre tranquilidade, que leva para as pessoas o que mais elas necessitam, que é o Senhor, né? Que é a paz que vem dele, que é a sabedoria que vem dele, né? Eu gosto muito de postar coisas, eu sou muito de lua de Facebook e de Instagram. Então, assim, às vezes eu posto um monte de coisa, e às vezes eu passo um mês sem postar nada, porque eu não tenho paciência para isso. Mas e nem tempo, eu gosto amiga, muito. Nós não temos tempo. E nem tempo, né? Porque além de tudo, eu virei professora também, né? Então, o negócio é meio complicado aqui. Professora de manhã e de tarde ainda. Eu sou 2 períodos aqui, né? Então, e ainda no sábado eu tenho que estudar para matemática, né? Então, tudo muito no lugar, tudo muito perfeito. Então, o que eu estava falando mesmo? Já comecei a lembrar do que eu tenho que fazer depois? Isso é síndrome do pensamento acelerado, hein, irmã? Isso é síndrome do pensamento acelerado. Não, voltando. Eu gosto bastante de postar coisas que fazem as pessoas se sentir bem e pensar também, né, no que são, né? Eu quando eu vejo alguma coisa que eu penso em quem eu sou e que às vezes até me coloca um pouco para baixo, né? Mas que eu posso voltar e me ver melhor, né? E tentar fazer algo melhor. Eu gosto de postar isso, postar coisas assim. E aí, assim, geralmente quando eu posto, tem bastante curtida, né? Mas, porém, então, você viu? Mas, assim, não é minha praia isso, não é minha praia influenciadora de maneira digital, vamos colocar assim. Eu quero mostrar para as pessoas que é realmente quem eu sou. E aí, uma vez eu vi uma coisa no Instagram que eu repostei, que a pessoa fala assim, oi, você é tão feliz, uma falando para a outra, né? Aí a outra fala assim, é que você só vê o meu Instagram, você não me conhece mesmo, né? E aí a gente vai e olha para a situação e fala assim, quem eu sou, que influência eu levo para as pessoas. E aí eu escrevi um texto sobre isso, e postei lá no Instagram, né? Escrevi que as pessoas fazem festas, as pessoas vão para a praia, elas compram um carro novo, elas vão em ótimos restaurantes, elas tem um monte de recebidos, né? E todas influenciadoras digitais que têm possibilidades financeiras para isso, né? Para comprar, né? E aí eu falei assim, as pessoas se enganam e acham que essas pessoas só vivem com essa felicidade que elas postam, né? E a gente precisa entender que ser influente não é colocar tudo isso e mostrar toda a felicidade que a gente tem, mas mostrar que a gente também a gente tem acertos, mas a gente também tem erros, né? Que a gente é feliz, mas que a gente também passa por tristeza, né? E que a gente é crente, mas que a gente também peca,
que existem pecados que tanto no ímpio quanto em nós, nos justos. Até os justos pecam. Você, Flávia, mas eu não. Oi? Se fosse falar, fale por você. Olha a soberba aí acontecendo. Olha a soberba aí. A Aurelinha da Carol. Vamos tirar ela da tela. Vamos tirar ela da tela. Mas, Flavinha, a gente pode dizer que o mundo, o mundo está sempre nos cobrando, né? As pessoas estão sempre cobrando para que nós influenciemos os outros e vamos lá, e vocês têm que ser o exemplo. Eu concordo que nós temos que ser o exemplo, temos que influenciar. Sim. Mas a minha visão hoje de influência vai muito além de uma curtida no Instagram, no Facebook, porque para mim isso não é vida real, né? Isso aí é bem... É diversão, isso é para a gente dar risada, ver o colega que a gente não vê faz tempo, é bem por aí. Mas o mundo ensina que o influenciador, ele tem o foco totalmente nele. Mas será que nós não temos que tirar o foco de nós como influenciadoras e focar em Cristo na nossa vida? Então, assim, para que ele cresça e eu diminua, para que ele cresça e eu diminua. Né? E quanto mais nós sabemos quem nós somos, mais ele cresce e eu diminuo. E aí ele vai influenciar, porque o próprio Cristo que habita na minha vida, que vai influenciar... Ó, me deu falta de ar agora. Covid! Que vai influenciar as pessoas, assim, seguir a Cristo. Né? E através da minha vida, eu vou diminuir cada vez mais, e Cristo aparecer através de mim. Agora eu vou ter que tomar uma aguinha dos paroleiros, ó. Mas, Pri, é isso mesmo, é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar que nós não somos tudo, não somos só aquilo que gostamos, não somos só aquilo que as pessoas veem, mas que o que nós somos de bom é o que Deus coloca em nós. E aí sim é ser uma boa influenciadora. Né? É mostrar quem Cristo é em nós, né? Porque não somos perfeitas? Não somos. Porém, Cristo trabalha em nós todos os dias. Tirando a Carol, que é perfeita. A Carol não é à toa que ela é esposa do Mente Brilhante. Não é à toa. Eu estava vendo aqui, né, a definição hoje de influencer. E ele fala aqui que é aquele que detém o domínio sobre um determinado grupo de pessoas. Acho que é isso. Detém o poder de influência em um determinado grupo de pessoas. Né? Mas, assim, a gente, quando fala de influência, a gente já logo remete à era digital. Né? A gente vive nesse mundo, né? Mas o quão influente você é para o seu esposo, para os seus filhos, né? Para a sua mãe, para os seus irmãos... Né? A gente não precisa olhar num âmbito, né? Não precisa ter milhões, né? Mas será que a minha atitude, as minhas falas, elas estão refletindo a Cristo, né? Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? As minhas atitudes e as minhas falas estão influenciando aqueles que estão ao meu redor, né? Quando eu vou numa padaria, será que ali eu tô sendo reclamona, né? Porque não posso mais sentar na padaria para tomar o café e estou falando mal de governador, falando mal disso, falando mal daquilo, ou eu estou chegando lá falando bom dia, né, que Deus te abençoe, e transparecendo Cristo ali para aquela pessoa. A gente pode ser uma influenciadora naquele momento. A Carol falou uma coisa que eu comentei com o Arthur esses dias, que muitas pessoas, nós vamos ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, às vezes, a gente quer pregar a palavra e falar difícil e tudo mais, mas, às vezes, você está lá pregando, mas a sua atitude não condiz com o que você está pregando. Então, você é a Bíblia que a pessoa está lendo. Então, você tem que transbordar o amor de Cristo, você tem que transbordar a justiça de Cristo, você tem que transbordar aquilo que é verdade. Senão, a gente vai... Falta de ar de novo. Senão, a gente vai acabar pregando, mas não vai transbordar. A gente não vai ser a Bíblia, né? Porque os ouvidos das pessoas parece que já estão com coceira, né? Não querem mais ouvir, mas elas estão focadas naquilo que você é, não naquilo que você diz.
Sim. Eu costumo dizer que ser influente é ler o nome da caixa de supermercado. O nome dela fica aqui, ó. Ser influente é ler o nome da caixa de supermercado e quando você terminar a compra, você falar tchau, fulana, Deus te abençoe. Ser influente é isso para mim. Com certeza você vai impactar a vida dela. Porque muitas pessoas ali passam, né, e só reclamam, né? Reclamam e Eu faço bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ainda, né? Então, a gente pode ser realmente a diferença e a influência na vida dessas pessoas. Hoje eu fui ao mercado e eu passei por uma caixa carrancuda, mas muito bravinha mesmo, o rostinho dela assim, carrancudo, sabe? E eu falei, oi, tudo bem e tal? E ela nada, né? Eu conversava com ela e ela nada. Falei, gente, será que a minha máscara não tá deixando ela ouvir, né? Aí eu continuei conversando com ela e nada. Daí eu olhei o nome dela. E aí, conversando ali com ela e tal, e ela só respondia o que eu perguntava, com a sobrancelha francida, assim, meio brava. Aí eu, na hora de ir embora, eu falei assim, obrigada, fulana. Que Deus te abençoe, viu? Bom trabalho, bom fim de tarde, bom domingo. Falei assim para ela. Ela ergueu o olho, desfez a sobrancelha e falou assim, para você também. Ela poderia estar com algum problema. Ela devia estar pensando que no problema dela. E se eu continuasse olhando para ela do jeito dela, assim, de sobrancelha fechada, a coisa ia continuar de sobrancelha fechada. Eu, ela e ela para o outro, para o outro e para o outro. Mas eu tenho certeza que a minha palavra ali para ela foi de esperança, né? Foi de tenha um bom dia, vai ser melhor, né? Vai ser melhor. E ela, da sobrancelha fechada, ela abriu assim, e pela máscara eu vi ela sorrir. Então, assim, é isso que é ser influente, né? É isso que eu entendo que isso que é ser influente. Claro que tem dia que você tá naquela correria, que você esquece, que não dá tempo, né? Você esquece de falar tudo isso bonito, né? A caixa também tá sorridente, e aí você só fala, obrigada, fulana, Deus te abençoe. Mas tem aquele dia que aquela ali tá precisando, né? Tá precisando desse oi, tá precisando desse Deus te abençoe, né? De declarar que a vida dela vai ser boa. E ela sair de lá, ela ficou com a cara bonita. Não sei se os próximos foi bonita a cara dela, mas para mim, a última palavra foi um sorriso. E foi bom, eu acho que eu influenciei ela. Isso mesmo, gente. Flavinha, você me trouxe na memória a história de Abigail e Nabal. Nós chegamos a comentar acho que foi terça ou quinta que a gente conversou. E me veio à memória agora você falando sobre isso. Abigail, ela teve tudo para tomar atitudes, ela teve justificativas para tomar atitudes erradas contra o marido, falar mal, fazer aquilo que não era bom aos olhos. Mas ela, como mulher sábia, bonita, inteligente, porque a Bíblia fala isso dela, né? Que ela era sábia, bonita, inteligente. E Nabal era tudo totalmente o oposto dela, né? E ela tomou a atitude correta, ela tomou a atitude que Deus esperava dela e foi honrada na sua atitude e salvou um povo por conta da atitude correta que ela teve. E muitas vezes é isso que nós somos desafiadas a fazer. Muitas vezes a gente trabalha muito, não tô nem aí, não é comigo, né? E, na verdade, é com a gente, sim. Né? Mexeu com o nosso marido, mexeu com a gente muitas vezes tem a atitude de evitar conflitos e a gente não faz. A Abigail, ela foi, quando ela se encontrou com Davi, ela se prostrou aos pés de Davi e falou, meu marido é insensato, não, Davi ia matar todo mundo ali, ia matar toda a galera ali, né? E ela se prostrou aos pés de Davi, com sabedoria, entregou aquilo que Davi havia pedido e não houve a matança do povo dela. Né? E em seguida acabou que o marido faleceu e ela foi estar com Davi, assim, né? Casou-se com Davi e tudo mais. Mas a nossa atitude pode mudar uma história, a história de um povo. A nossa atitude pode mudar a história da nossa família. A nossa atitude pode mudar a história de alguém no nosso serviço. A nossa atitude pode mudar a vida da caixa do mercado. Né? Assim como a Abigail teve aquela atitude, depois a gente passa a referência bíblica. Os nossos queridos maridos colocam aí a referência para nós,
porque nós somos mulheres sábias, que distribuem bem as tarefas. Para quem quiser ler, né, meninas? Mas é uma história muito interessante quando fala de sabedoria. E eu queria trazer também para a gente conversar sobre atitudes que a gente pode ter, né? Como a Flavinha colocou da mulher do caixa, né? E várias situações que a gente pode mudar uma história. Uma pessoa que pode estar indo se matar e às vezes é uma atitude que a gente teve que mudou a história daquela pessoa. Né? Então, que assim como a Abigail, Débora, que a Flavinha já citou também, que a gente possa se colocar como mulheres de Deus, né? Influenciar realmente uma geração. Sim. Eu vejo também, eu penso bastante numa mulher que mudou a história de um povo, Esther. Esther mudou a história de um povo, né? E assim, eu vejo que Esther foi para dentro do palácio, claro, pela beleza dela, né? O rei gostou dela, gostou da beleza dela, ela foi rainha pela beleza, mas antes da beleza, né? Deus já tinha preparado e ungido a vida dela, com certeza, para que ela fosse uma influenciadora no povo, né? Na vida do povo. Ela conseguiu mudar a história do povo dela. Quando ela falou assim, olha, todo mundo vai orar comigo e vai jejuar comigo. E até as minhas servas. Sabia que as servas dela não eram judias? Né? As servas dela não eram. E ainda assim, ela falou que as servas iriam jejuar com ela. Né? Então, assim, olha só, ela influenciou até pessoas que não eram do povo dela, né? E influenciou, né? Além das servas que não eram do povo, influenciou o povo todo a estar diante do Senhor, a orar e a confiar, né? Houve confiança através da vida dela, houve confiança na oração, né? E a gente fala assim, precisa falar de oração, né? Precisa falar da mulher que se coloca diante do Senhor, da mulher que coloca a sua casa, que coloca a sua família, né? Que coloca a sua parentela, né? Os seus amigos. Vocês estão nas minhas orações, sabiam? Então, assim, a gente influencia quando a gente ora também, né? Quando a gente coloca, né, a pessoa que a gente ama, que a gente conhece diante do Senhor. Mas eu também falei, né, num estudo que nós estamos tendo aqui com as mulheres, de um livro que a gente estava estudando, e falo para quem quiser ouvir que nós temos que abençoar o nosso mundo, não só o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Temos que influenciar o mundo, né? Temos que abençoar, orar pelo mundo. Precisamos falar de oração, né? Mostrar para as pessoas que somos mulheres de oração, né? E que a oração muda, né? Muda situações, né? E Esther fez isso com o povo todo, né? Ela fez isso com o povo todo. Ela mostrou para um povo que sabia que precisava orar e que precisava jejuar, né? Ela mostrou para eles que precisava muito mais do que eles já estavam fazendo, né? Que precisava se dobrar mais diante do Senhor, né? E colocou pessoas, inclusive, que não criam no mesmo Deus, né? E fazendo um gancho, né, com o começo da conversa, a Esther também teve medo, né? Porque a resposta primeiro dela foi: você sabe que eu não posso chegar diante do rei, eu vou ser morta. Vou morrer. Eu vou morrer. E Mardoqueu responde, falava: filha, você vai morrer de um jeito ou de outro, né? Se você não morrer do rei, vão descobrir que você é judia e você vai morrer do mesmo jeito. Não acho que você vai escapar. Vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer. Né? Então, assim, medo ela teve, ela teve o sentimento, né? Mas ela se posicionou e falou: não, então eu vou crer no Deus no qual a gente serve e vamos lá, né? Porque até Mardoqueu falasse: quem sabe não é para um tempo como este que você foi levantada, né? Então nós estamos aqui nesse tempo para cumprir os propósitos de Deus, né? E eu entendo que cada uma de nós é Esther. Eu vejo cada uma de nós, mulheres cristãs,
um pouco de Esther. Precisamos ter um pouco de Esther, né? Influenciar em oração, influenciar em perseverança, influenciar em jejum. Isso é ser influenciador. Influenciar na palavra, né? Influenciar baseada no que Deus tem para nós. E nem sempre estarmos diante das câmeras, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, nossa, mas você não está fazendo nenhuma apresentação no YouTube? Eu falei, não, olha, eu fui obrigada o ano passado a fazer algumas aulas, porque eu tive que gravar a aula. Mas a minha ação é muito mais ministrar na vida de mulheres, é muito mais... Não, eu não tenho problema com as câmeras, mas eu não tenho necessidade das câmeras. É gostoso fazer o que a gente está fazendo, né? Mas a questão do que está por trás, da questão de nós estarmos, que nem a Flavinha falou, né, orando, buscando, jejuando, muitas vezes cuidando da casa, cuidando das questões das finanças, da família, cuidando de uma série de outras coisas, esse é o maior papel, né, o maior influência que eu posso ter, saber que meus filhos estão nos caminhos do Senhor. Não é estar no Facebook ou estar nas câmeras. Quando possível, quando convidado, se eu achar interessante, beleza, mas não é isso que me move, não é isso que move vocês, né? Nós temos algo maior que nós fazemos, e não temos essa necessidade, graças a Deus, né? Meninas, olha que legal que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando o Nabal, ele se negou a entregar as coisas para Davi, que Davi tinha pedido, Davi ia descer e matar todos os homens, né? A culpa não era de Abigail. Deixa eu respirar um pouquinho, peraí. A culpa não era de Abigail, mas ela deitou, quando Davi estava descendo, ela estava subindo ao encontro de Davi, e lá em Samuel, no versículo, 1 Samuel 25, versículo 24, diz assim, ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. A culpa não era dela, né? A culpa era do marido dela, que era insensato. Mas ela caiu aos pés de Davi e falou assim, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Então, olha a sabedoria, né? Muitas vezes, nossos maridos, ou quantos nabais, não vamos sair do âmbito do marido, né? Mas quantos nabais a gente não encontra por aí, né? Quantas pessoas insensatas, quantas pessoas que muitas vezes nos ferem, e a gente está sempre transferindo a culpa. E ela, como mulher sábia, ela fala, se joga e fala, meu senhor, a culpa é toda minha. Ou seja, não vá fazer o que você vai fazer, está aqui o que o senhor pediu, né? Bom, eu acho muito legal essa passagem de Abigail, né, e Nabal, porque ela realmente contraria tudo, né, para estar ali aos pés de Davi pedindo perdão. Porque ele poderia ter matado ela na hora que ela estava chegando. Porque ela não foi sozinha, ela foi com uma carroça cheia de comida. E como a comida já tinha sido negada... Flavinha, escuta essa aqui, ó. Aí, só para terminar, gente, eu não aguento essa parte, porque eu falo, gente, às vezes nos falta sabedoria para algumas atitudes, mas essa mulher, ela foi tão sábia, porque daí, quando ela retornou, o maridão estava bêbado, fazendo uma festança. Aí, olha lá. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Como banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Gente, a sabedoria de falar na hora certa. Né? Ela poderia ter chegado, pegado ele pelos cabelos, saído os dois rolando no chão. Mas não, ela esperou o momento certo, ela sabia que naquele momento não adiantava fazer nada. Né? Então, eu achei também, às vezes, algumas sabedorias que a gente tem que pedir, porque só Deus para dar sabedoria, né, gente? E que, assim como a Flavinha e a Carol falaram, acho que a Flavinha falou de Esther, Ruth, a Carol comentou, Carol? Na nossa conversa prévia. Na nossa conversa prévia. A gente consegue tirar bastante influenciadoras da Bíblia, né? Cada uma aqui tirou uma, e a Carol chegou a comentar um pouquinho sobre Ruth também. A gente tinha comentado sobre associações, né? Quais são os tipos de associações que a gente faz, né?
Noemi foi uma influenciadora na vida de Ruth, né? A gente pode dizer que ela tomou a decisão, né? Onde você for, eu irei, o teu Deus é o meu Deus, por influência de Noemi, né? Apesar de estar longe do seu povo, né? Fora de Belém, numa terra distante, mas ali a gente pode, não tem muitos detalhes, mas a gente pode imaginar que Noemi continuava servindo a Deus, né? Da forma como ela fazia em Belém. Então, ela levou essa prática dela, né, essa intimidade com Deus que ela tinha, ela levou para a terra de Moab, né? Então, hoje observar isso, e isso falou fundo com Ruth, senão ela também teria seguido o caminho dela como Orfa fez. Então, por onde a gente for, né? Então, ali, ela estava numa terra de povo pagão, né? Mas Noemi continuou firme servindo a Deus, e isso foi suficiente uma decisão, né, para Ruth seguir o caminho com Noemi, né, se associar com Noemi, poder voltar para Belém e poder, através da vida de Ruth, né, dar toda a sequência, a genealogia aí, a gente poder chegar em Jesus, né? Então, olha a influência de Noemi na vida de Ruth e de Ruth na vida, né, de Boaz, e enfim, como que isso não trouxe uma transformação na história, né, para a gente. Nós falamos só de mulheres que mudaram histórias, né? Mudaram histórias de povo, mudaram histórias de pessoas. Aí nós temos que ser... e agora nós temos que tê-las como exemplo agora, né? Vamos lá, Flavinha, considerações finais. Considerações finais? Bom, as minhas considerações finais foram faladas todas no meio. Eu acho que a influência, né, da mulher tem que ser Jesus mesmo, né? Nós precisamos mostrar Jesus e na verdade, ser quem o Senhor quer que a gente seja, né? Para que a gente influencie da melhor maneira, né? Influenciar não é fazer e falar o que os outros querem, né? O que os outros querem ouvir ou ver que a gente faz, né? Mas ser... Flavinha, dá outra parola isso, hein? Mas ser quem Jesus quer que a gente seja, né? Influenciar da maneira que Ele nos influencia. A Flavinha falando me trouxe identidade, né? Algo que tem tocado muito meu coração nos últimos tempos, né? Quando a gente sabe quem nós somos, fica mais fácil de viver. A gente não vive para agradar os outros, a gente vive para agradar a Deus, a gente vive para fazer aquilo que é certo, então fica muito mais fácil. Identidade é algo que dá uma parola, hein, meninas? Sim. Vamos tirar os meninos de vez e vamos fazer já de identidade e tudo mais. Essa aqui foi a nossa primeira parola, né? Acho que tá bom. Daí a gente vai aprimorando. E agora sim, Carol, suas considerações finais. O que me veio muito à mente aqui, vocês me conheceram, né, na juventude aí, e vocês sabem um pouquinho de como que eu era, né? A minha timidez, posso dizer que eu não era nada influenciadora. De 2 a 3 anos para cá, né, eu pude permitir que a influência de Jesus na minha vida pudesse me transformar, para que hoje eu pudesse começar a caminhar, né? Não vou dizer ainda que todas as barreiras foram quebradas em mim, né, mas acho que a maior influência que a gente tem que ter na nossa vida é Jesus e através da palavra dele. A gente permitindo com que a palavra transforme a nossa vida, e a influência de Cristo na nossa vida vai ser natural. A gente não vai precisar se esforçar, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos trazer sempre essas situações, como a Flávia colocou do mercado, né? A gente não precisa ser feliz o tempo todo, até porque nós temos os nossos momentos, né? Mas ter a sabedoria, né, de que o outro pode estar passando por uma situação e naquele momento a gente ser o escape, a gente ser uma palavra, um simples bom dia, um sorriso, né, que agora com máscara não dá, mas um bom dia, Deus te abençoe, vai fazer diferença completa, né, na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu parei
de buscar justificativas do porquê eu era desse jeito, porquê que eu sou tímida, porquê que eu sou fechada, porquê que eu não consigo fazer as coisas. Quando eu descobri que Deus, ele me formou perfeito antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, aquilo para mim foi uma quebra, e isso tem trazido à tona tudo aquilo que Deus já tinha colocado dentro de mim, e eu poder ajudar outras pessoas, né, através dele me ajudando a influenciar. Só tem uma coisa a dizer. Você sempre foi influenciadora. Sempre foi. Independente da sua timidez. Você sempre foi influenciadora, de uma maneira ou de outra. O Senhor sempre usou a sua vida, desde que eu te conheço. Então, eu só retiro isso que você falou. Do resto, eu abono tudo. Às vezes a gente quer assumir algum padrão que não é o que Deus tem para nós, né? É claro que a timidez a gente tem que trabalhar, a gente não foi chamado para ficarmos tímidos, mas a gente tem que discernir aquilo que é a nossa personalidade. Anota aí. Outra parola, anota aí. Anota aí, outra parola. Meninos, acabou para vocês. Agora vamos dominar. Ahá, uhul. Mas tá bom, meninos. Vocês estão fora, agora é com a gente, as paroleiras. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão da identidade, né? Porque muitas vezes a gente quer agradar o mundo, quer agradar a todos, e a gente só desagrada a Deus e nos desagrada, né? Então, saber quem nós somos, saber aquilo que é nossa personalidade e aquilo que não, que a gente realmente tem que mudar é importante, mas isso é uma outra parola, tá, menina? Bom, agora eles colocaram o tal do arroba, então agora é hora de finalizar, gente. Era isso, né? O arroba é assim, falem tchau. Então, assim, pessoal, como que é que o Arthur fala? Siga no canal, curte nossos vídeos. Se você não gostou, você curte também, porque faz bem para nossa autoestima, é a nossa primeira parola. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima parola. Tchau!